Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura previdenciária aqui no Brasil. Falamos um pouco da importância de começar um planejamento de aposentadoria o mais cedo possível e por que isso vai ser tão importante no futuro. E agora a gente vai falar mais especificamente dos planos PGBL e VGBL, que são os planos da Previdência Complementar. Se vocês lembram, nas aulas anteriores eu mencionei que a Previdência Social, que é regida pelo INSS, ela tem um caráter onde quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. Aqui, quando a gente fala de Previdência Complementar, a gente não tem esse sistema, que seria um sistema de repartição. A gente tem um sistema de acúmulo de capital. Então, eu, Eduarda, vou colocar o meu dinheiro, vamos supor, mensalmente ali na aposentadoria. Esse dinheiro vai sendo guardado, onde eu coloquei, vai sendo rentabilizado e no futuro eu vou retirar esse dinheiro que eu fui colocando ao longo da vida. Então, é um sistema diferente do que o observado no sistema público, onde quem banca os aposentados de hoje, quem financia os aposentados de hoje, são os trabalhadores de hoje. Então, essa é a principal diferença. E aí, quando a gente olha, a gente tem na Previdência Complementar o PGBL e o VGBL, os dois funcionam nesse sistema de capitalização, onde eu vou colocando meu dinheiro, ele vai sendo rentabilizado, e lá no final eu vou retirar esse dinheiro que eu acumulei ao longo da vida, mas eles possuem aí algumas diferenças entre eles. Vamos começar falando um pouquinho então do PGBL. O PGBL, ele pode ser retirado em pagamento único ou renda mensal, isso vale tanto para o PGBL quanto para o VGBL, então eu posso ir acumulando ao longo dos meses e fazendo os meus aportes, e lá no final eu posso decidir se eu quero receber todo aquele dinheiro de uma vez ou se eu quero que ele seja pago em renda mensal. Quando a gente fala de planejamento, a gente sempre dá a indicação de que seja escolhido o recebimento de uma renda mensal, porque muitas vezes, se for um pagamento único, a gente vai ter aquela bolada de dinheiro nas nossas mãos e muitas vezes a gente não sabe o que fazer e acaba gastando de maneira não consciente. Então, o ideal é que lá no futuro, quando você for realizar esse resgate, você for começar a receber sua previdência, você escolha renda mensal e não pagamento único. Então, isso vale tanto para PGBL quanto para VGBL. Além disso, tanto no PGBL quanto no VGBL, a gente tem a remuneração sobre os aportes e a rentabilidade. E a principal diferença entre eles diz respeito à questão do imposto de renda. Então, no PGBL, caso você contribua para um plano que é PGBL de previdência, você pode ter redução de até 12% da sua renda bruta anual se você fizer a declaração de imposto de renda completa. Então, na hora que você for preencher o seu imposto de renda, você deve optar pelo completo, pela declaração completa, e aí você pode ter até 12% da sua renda descontada ali do IR, caso você faça aportes para esse plano. Isso não acontece no VGBL, é a principal diferença, mas além disso a gente também tem diferença sobre o imposto de renda que incide na hora que você for retirar, for receber esses valores que foram acumulados ao longo dos anos, tanto se você optar pela renda mensal quanto pelo pagamento único. Então, no caso do PGBL, esse imposto de renda vai ser sobre o saldo total que você acumulou ao longo desses anos, então os aportes mais os rendimentos, enquanto que no VGBL o imposto de renda ele cai somente sobre os rendimentos. Então, aqui é uma diferença importante. Isso acontece porque no PGBL, como ao longo dos anos você já teve aquela dedução de IR de 12% da renda bruta anual, no final você acaba tendo que pagar IR sobre tudo, os aportes mais os rendimentos, enquanto que no VGBL você não teve essa dedução de imposto de renda, então o IR é somente sobre o rendimento. Então aqui tem uma diferença bem importante. Se você for aportar anualmente nos seus planos de previdência mais do que 12% da sua renda bruta anual, não faz sentido, né, você fazer aí um PGBL, vale a pena você fazer um VGBL ou dividir os seus aportes em um PGBL com até 12% da sua renda bruta anual e o resto num VGBL. Mas saiba que se você optar pelo PGBL, lá no final o imposto de renda vai ser sobre o saldo total, enquanto que no VGBL o imposto de renda vai ser sobre o rendimento. Aqui também não tem certo e errado, vai depender do que você usa para fazer o seu imposto de renda, quanto tempo você pretende deixar esse valor, fazer aportes, deixar esse valor ali rendendo, mas saiba então que existem essas diferenças e aí, claro, vai depender do seu contexto.
Além disso, a gente tem que observar que existem diferentes tipos de benefício quando você opta por uma previdência complementar, e aí isso vai ser definido por cada tipo de contrato. Então, a gente pode ter benefícios tanto vitalícios quanto temporários. Os vitalícios são aqueles que vão continuar aí até você falecer. Os temporários geralmente são ali por 10 anos, 20 anos, enfim, vai depender da instituição qual você está firmando o contrato. E ainda há tipos de contratos que podem ser reversíveis a beneficiários por tempo vitalício, por tempo de prazo certo. Então, todos esses são aspectos bem importantes de serem observados na hora de começar a aportar em um plano de previdência complementar. Então, além da decisão de PGBL ou VGBL, você também vai ter que escolher o seu tipo de benefício, se você quer vitalício, temporário. Aqui também vai depender se você tem dependente, se você tem cônjuges e você gostaria de deixar uma parte dessa previdência para eles. Então, tudo também depende do seu momento e do seu estilo de vida, né? Isso aqui também é definido, então, em contrato e também deve ser observado. Por fim, outros pontos importantes estão relacionados ao valor do benefício. O valor do benefício ele é influenciado não só pela contribuição que você faz ao longo do tempo, mas também pelos custos do fundo no qual você está colocando dinheiro. Então, o seu dinheiro, né, você vai aportando como se fosse um fundo de investimento. Tem uma taxa de administração que precisa ser paga para quem está fazendo a gestão desses recursos ao longo do tempo. Então, isso também é um ponto importante de observar. A rentabilidade também é importante de ser observada, pois vai definir o valor do seu benefício lá na frente. Então, é um acompanhamento que deve ser feito. Hoje já existe a possibilidade de portabilidade entre fundos de previdência. Então, caso você esteja em algum fundo que não está apresentando um resultado favorável, você pode fazer a operação respeitando algumas regras. Isso também influencia o valor do seu benefício. E lembre-se, né, assim como a aposentadoria que a gente tem pelo sistema público, que é atualizado por algum indicador, principalmente ali de inflação, aqui também é importante observar qual vai ser o índice de atualização desse benefício. Por fim, um ponto muito importante de analisar é a tábua atuarial que é utilizada pelo fundo de previdência no qual você está aplicando. A tábua atuarial ela é utilizada como um instrumento por esses fundos para calcular o valor do benefício. E aí, quanto mais antiga for a tábua atuarial, maior tende a ser o valor do seu benefício. Então, isso também é importante, dependendo da mudança de tábua atuarial, o valor do seu benefício lá na frente pode ser maior ou menor. Então, também são aspectos para olhar no contrato quando você receber as informações do fundo no qual você planeja investir. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vamos continuar com a nossa última aula, onde a gente vai falar de outros aspectos do planejamento financeiro pessoal. A gente falou aqui basicamente com foco em crédito, investimentos, a gestão financeira, a aposentadoria, e agora a gente vai passar rapidamente pela gestão tributária, de seguros e também o planejamento sucessório. Espero vocês na próxima aula.